Boa tarde, pessoal. Bom, antes de continuar com o conteúdo, né, onde nós paramos, eu vou resolver uns dois exemplos, expor uns dois exemplos sobre o conceito lá que envolve o conceito de classe lateral. Né? A gente definiu e tudo, até já provou um resultado que faz uso desse conceito, que é o Teorema de Lagrange, mas a gente não fez nenhum exemplo para ver realmente como funciona, né, para obter essas classes laterais. Então eu peguei dois exemplos simples, certo? Só para a gente entender como é que funciona a obtenção dessas classes, tá? Então, o primeiro exemplo, eu vou considerar os inteiros com a soma. A gente sabe que isso aqui é um grupo, tá? É um grupo abeliano, em particular, na verdade, é um exemplo de grupo abeliano, tá bom? E aí a gente vai considerar um subgrupo para poder obter aquela relação de equivalência e dela, considerando aquela relação de equivalência que a gente definiu, obter as classes laterais. Então, eu vou considerar o subgrupo H como sendo 4Z, certo? Os subgrupos mais imediatos que a gente pode achar de Z com a soma são os NZ com N inteiro, tá? Na verdade, pode até se provar, eu não lembro se eu coloquei isso em lista de exercício, mas a gente pode provar que todo subgrupo de Z é dessa forma aqui, para algum N, tá? Então, eu vou em particular pegar o 4Z. Aí, nesse caso, o que a gente vai fazer? Ó? Se eu tenho que x e y pertence a z, então a gente tem que o x é congruente a y módulo h, se somente se o x operado com o inverso do y pertence a h, certo? Que no nosso caso, né, lembrando, isso aqui, pessoal, esse que eu estou omitindo a operação, mas é a operação do grupo. E esse aqui é o inverso do elemento y em relação a essa operação, tá? Então, nesse caso, ó, isso aqui é equivalente a dizer que x mais, que é a nossa operação, né? O inverso de um elemento y é menos ele. Então, dizer isso aqui no nosso caso é equivalente a dizer que o x mais menos y pertence a h. Ou seja, o x mais menos y, ou x menos y, se a gente quiser, é igual a 4 vezes alguém. Então a nossa relação de equivalência que a gente definiu, quando aplicada a um subgrupo H de Z do grupo aditivo Z, significa dizer que se dois elementos são congruentes módulo H, essencialmente é que a diferença deles é um múltiplo de 4, tá? Então, daqui o que a gente tem? Que a classe de equivalência, né, a gente sabe que é dada pelos y que pertencem a Z, tal que o x é congruente a y módulo H. Que nesse caso quer dizer o quê? Que a gente tem os y pertencentes a z, tal que x mais menos y é igual a 4k, que é o equivalente a isso, não é? Ou ainda, são os y pertencentes a z, tal que o y é x mais 4k', tá? Eu coloquei esse k' porque, na verdade, assim, eu passei o y para um lado da igualdade e o 4k para o outro. Então, na verdade, ficaria menos 4k, que eu posso colocar como 4 vezes menos k, tá bom? Só para esse k', na verdade, seria o menos k. Mas, independente disso, a gente podia ter colocado mais também, certo? Não tem problema, porque você vai pegar os positivos e os negativos, enfim. Assim, para cada x em z, a gente vai ter que a classe lateral, né? A classe lateral, a gente sabe que isso é os elementos da forma hx, onde o H pertence a H, né? Melhor dizendo, a classe lateral à direita é igual à classe de equivalência do representante X, tá? Ou seja, nada mais é do que por definição é isso aqui, que nada mais é do que os elementos que têm essa forma, né? Porque são os mesmos elementos que estão na classe de equivalência. Mas se a gente fosse fazer diretamente pela definição de classe lateral, né, são os elementos da forma hx, onde o h está em h, ou seja, é h operado com x, a operação que é a operação do grupo. Então, no caso, um elemento de h é desse tipo, e o x é um x fixo que a gente pega para formar a classe, a operação é a soma. Então, nesse caso, né, de dizer com a soma, as classes laterais, considerando o subgrupo h como sendo 4z, as classes laterais hx, elas são essencialmente os números dessa forma, tá? Ou seja, esse número aqui, na verdade, é um número inteiro, né? Então, observem que isso aqui, essencialmente, ó, para cada x, a gente obtém o resto, né? Isso aqui seria a divisão de um número inteiro. Quando a gente divide o número inteiro por 4, a gente tem que ser 4 vezes alguém mais um certo valor x, que no caso aqui vai ser o nosso r, lá quando a gente lembra de algoritmo da divisão, onde esse r ele varia, no caso aqui o x ele varia de 0 até
n-1, no nosso caso o n é o 4. Então, vejam que na verdade essas classes aqui laterais, elas vão se repetir, né? Na verdade. Então, para a gente calcular algumas delas, só para ter ideia dentro do que acontece, então, por exemplo, ó, a gente tem que H3, né, é a classe lateral à direita do 3, que vão ser os elementos dessa forma, com K inteiro. Então, para obter alguns, aqui, intensamente, a gente vai variando o K e vai obtendo todos os elementos dessa classe, tá? Então, ó, nesse caso, observem que quando o x é 3, isso aqui, ó, é justamente o resultado que a gente obtém quando a gente divide um número por 4 e o resto é 3, né? Ou seja, essencialmente, a classe lateral formada pelo 3 são os números inteiros que, quando divididos por 4, deixam o resto 3. Ou seja, a gente pode escrever eles dessa forma, tá? Aí, por exemplo, eu peguei só alguns exemplos de K para a gente formar, mas vejam que como K é inteiro, isso aqui vai ter uma infinidade de elementos, né? Então, por exemplo, quando K for menos 3, aí esse elemento aqui que eu obtenho vai ser, eu coloquei aqui quem é o menos 9, que vai dar menos 12 mais 3 dá menos 9. Quando K for do menos 2 dá menos 8, com mais 3 dá menos 5. Quando K for menos 1 dá menos 4, com 3 dá menos 1. Quando K for 0 vai dar 3. Quando K for 1 vai dar 7. Quando K for 2 dá 11. E quando K for 3 dá 15. E assim por diante, tá? Então, observem que, em particular, né, o X, como a gente sabe, até lá da definição, né, como todos os elementos da classe são dessa forma, quando eu pego o H como sendo elemento neutro da operação, então, em particular, o próprio X pertence à classe, né? Obviamente, o 3 tem que pertencer, certo? Que é quando o K for 0, que é esse elemento aqui for 0, é justamente o elemento que eu estou pegando é um elemento neutro, pegando K igual a 0, tá? Aí, agora, quando eu pego o X como sendo 6, aí eu vou ter o H6. Então, a classe H6, ela é formada pelos números que, quando eu escrevo os números inteiros, né, que quando eu divido por 4, deixa resto 6, que são... Na verdade, não é deixar resto 6, são os números dessa forma, né? Mas se a gente for observar, essa classe aqui, eu posso reescrever esses elementos de uma outra maneira, né? Que é como isso aqui em particular pode ser dividido por 6 ainda, por 4, desculpa, eu posso escrever isso aqui como sendo mais 4 mais 2, coloco o 4 em evidência, então seriam os números da forma 4K mais 1 mais 2, certo? Ou seja, os elementos dessa classe, eles vão coincidir com os elementos da classe H2, tá? Então, nesse caso, eu peguei também, ó, peguei o K igual no caso aqui, eu peguei como sendo menos 2 não, desculpa, 3, menos 3, que aí vai dar menos 2 mais 6 dá menos 6, menos 2 aqui vai dar menos 8 mais 6 dá menos 2, 1 vai dar, menos 1, desculpa, vai dar menos 4 mais 6 dá 2, quando o K for 0 vai dar o 6, quando for 1 vai dar 10, quando for 2, 14, quando for 3, 18 e assim por diante, tá? Se a gente fosse fazer os elementos da classe... Então, observa, nesse caso aqui, essencialmente, para a gente obter a classe H3, né? É só a gente pegar os números... A gente pode obter ela a partir de um único elemento que a gente encontra nessa classe, como os que vão ficar à direita sempre vão ser... Eu vou somando 4. E os que estão à esquerda, eu vou somando menos 4, né? A mesma coisa aqui para o 6, para o H6, ó. Então, por exemplo, eu pego o K igual a 0, eu obteria o 6. Então, como é que eu obtenho os elementos que são maiores do que o 6 nessa classe? É só ir somando quanto? 4. Né? Porque 4, aqui, esse daqui é 2 vezes 4, mais o 6 e assim por diante. E para esse lado, eu somo a partir de cada um. Então, desse para obter esse, eu somo menos 4. Desse para obter esse, menos 4 e assim por diante. Tá? Então, pensando dessa forma, se a gente for obter a classe do 2, né? A gente vai ter, no caso lá, que eu disse que essa classe ela vai coincidir, ela coincide na verdade em termos de expressão, mas em termos de conjunto, se a gente for obter o H2, a gente vai ter o quê? A partir do 2, que é quando o K for 0, aí à direita a gente vai somando 4, né? E à esquerda, menos 4. Então, por exemplo, no caso do H2, quando o K fosse 0, a gente obter esse camarada. Para obter isso aqui, eu faço o quê? Eu somo 4, que os elementos seriam da forma 4K mais
2, então quando K for 1, vai dar 6, ó. Então vai dar 6, o próximo é 10, o próximo 14 e assim por diante. E para a esquerda, eu somo menos 4, né? A partir desse eu somo menos 4, porque o K seria negativo, vai dar menos 2. Somando menos 4, menos 6. Então vejam que realmente, em termos de conjunto também, os dois conjuntos coincidem. Então o H6 vai ser igual a H2. Né? Então a gente vai ter, na verdade, aí, com essa relação de equivalência, um número finito de classes. Certo? Um número finito de classes. Até porque, na verdade, o número finito de classes, né? Mas cada classe dessa com infinidade de elementos. Tá? Então a gente não tem uma infinidade de classes, né? A quantidade é finita. Na verdade, essas classes vão se resumir essencialmente a classe do 0, né? A classe lateral direita do 0, do 1, do 2 e do 3. Porque qualquer outra classe que eu tomar, os elementos que eu escrevo dessa forma aqui, eles vão poder ser reduzidos a uma dessas 4 formas das classes anteriores, das 4, né? Da H0, H1, H2, H3, e em termos de conjunto vão coincidir, tá? Então é assim que funciona. Então, essencialmente, para esse nosso exemplo, né, as classes laterais à direita são formadas pelos números que divididos por 4 deixam o resto 0, no caso H0, então seriam os que são divisíveis. Quando deixam o resto 1, divididos por 4 deixam o resto 1, que é o H1, resto 2 que é o H2 e resto 3 que é o H3, beleza? Então esse é o primeiro exemplo, tá? Bom, aí o outro exemplo que eu peguei é um exemplo também que a gente já trabalhou com ele, inclusive, né? Ou pelo menos mencionou, mas que é muito fácil da gente manipular também, que é o caso em que eu considero G como sendo o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2 com entradas reais, certo? E aí a gente vai considerar G com a soma, até para ficar mais fácil da gente trabalhar, certo? G com a soma usual de matrizes é um grupo, cujo elemento neutro é a matriz nula de ordem 2. A soma, obviamente, ela é associativa, porque a soma de matrizes é associativa, qualquer que seja a ordem das matrizes envolvidas. E o inverso de uma matriz com relação à soma é menos ela, ou seja, é só pegar a matriz com as entradas com sinais trocados, negativos, tá? Então a gente tem que ser um grupo, também em particular é um grupo abeliano, tá bom? E aí, nesse caso, a gente vai considerar o seguinte subgrupo desse conjunto. É o subgrupo H formado pelas matrizes do tipo... Essencialmente são as matrizes que têm o elemento na posição 1, 2 e 2, 1 iguais a 0, tá? Isso aí é um exemplo de subgrupo. Por quê? Porque é só a gente lembrando lá dos resultados, né? Eu tenho que o elemento neutro pertence, né, a essa camaradinha aqui, que é a matriz nula. E se eu pegar dois elementos quaisquer aqui, se eu pegar A00B e C00D, quando eu pego esse e opero com o inverso do segundo, o resultado tem que estar em H. Se a gente mostrar isso aí em particular, a gente tem que é subgrupo. Mas vejam, isso aqui, quando eu somo, que é a operação, com o inverso da matriz C00D, é quem? É menos C00 menos D. Quando eu somar as duas, aqui na primeira linha, na primeira entrada, na entrada 1, vai ficar A menos C. Aqui vai dar 0, porque é 0 aqui e 0 na outra. Aqui também é 0, que é 0 nessa posição e 0 na outra posição correspondente da outra matriz. E esse termo vai ficar B menos D. Então vai ter uma matriz cujo formato é do conjunto H. Então é um subgrupo, tá bom? Bom, aí seguindo o mesmo raciocínio, pessoal, do exemplo acima, a gente vai ter o seguinte. Considera uma matriz A em G, aí a gente vai ter que a classe A barra, ela vai ser, usando aquela relação lá de equivalência, né? A mesma que a gente definiu, tá? Eu omiti essas passagenzinhas aqui, que a ideia é a mesma. É só substituir. Tem ideia que a gente está trabalhando com matrizes, tá? E que eu estou olhando essas matrizes representando essas matrizes por letras maiúsculas do alfabeto, tá bom? Então eu tenho que a classe do A barra, é formada pelas matrizes que estão em G, tal que A se relaciona com B módulo H. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que eu tenho que são as matrizes B em G, tal que A operado com o inverso de B pertence a H. Ou seja, são as matrizes B que estão em G, tal que quando eu pego o A e opero com menos B, A mais menos B, isso dá uma matriz que tem o formato lá do conjunto H, tá bom? Então, em particular, vamos entender como é que a gente obtém essa matriz B, né? Porque essencialmente é essa matriz B que vai ser os elementos da nossa classe lateral, né? Porque são justamente os elementos da classe de equivalência, tá?
Então eu tenho que, se A é dessa forma, eu chamei de A1, B1, C1, D1, e B, A2, B2, C2, B2, aí a gente vai ter o quê? Que se eu quero que essa soma dê igual a isso, o que é que isso vai implicar? Então vamos lá, deixa eu mudar só a posição aqui. Tá, ó. Então eu vou ter um sistema, né? Daquela igualdade, né? Aquela igualdade que vocês podem até voltar no vídeo aí depois e pausar e observar lá na soma. Eu tenho que na primeira posição era A1, na 1 da matriz A era A1, e na posição 1 da matriz B A2. Como é um menos lá, né? Então, na verdade, a soma daquelas duas matrizes eu vou pegar o quê? Como eu estou pegando A mais menos B, o resultado disso é a matriz que na posição 1 é o elemento 1 da posição A, menos o elemento 1 da posição da matriz B, o elemento na posição 2 na matriz A, menos da posição 2 na matriz B, 2, desculpa, da posição 2, 1 da matriz A, menos da posição 2, 1 da matriz B, e o elemento de posição 2, 2 da matriz A, menos o elemento de posição 2, 2 da matriz B. E aí, claro, essa diferença vai dar igual ao elemento da posição 1 da matriz que está à direita lá da igualdade, esse aqui vai dar igual da posição 2, aqui 2, 1 e aqui 2, 2. Então eu vou ter esse conjunto de equações, um sistema, né, proveniente daquela igualdade, tá? Então, como eu quero encontrar os elementos de B, tá? Porque quando a gente for montar a classe, a gente vai arbitrar o elemento lá aquele que está à direita da igualdade, que é o elemento do H, a gente arbitra, o A ele vai ser fixado e a gente vai obtendo os elementos B, certo? Então, quem eu quero encontrar nesse caso é o A2, B2, C2 e o D2. Então, da primeira igualdade, eu vou ter que o A2 é quem? É A3 menos A1, tá? O B2 vai ser igual ao B1, né? O C1 é igual ao C2 e o D2 é D3 menos D1, certo? Então, de posse dessas quatro equações, eu consigo obter os elementos da minha classe lateral, certo? Então, para cada A em G, a gente vai ter que a classe lateral à direita, ela vai ser formada pelos elementos dessa forma, é CA, certo? Com C em H. Então, vai ser formado pelos elementos da forma C mais A, onde esse C pertence a H e o A é fixo, certo? É claro que se a gente diz, mas aqui é C mais A, não vai aparecer diferenças, vai aparecer somas, mas isso é só por conta da maneira como eu escrevi a congruência, tá? Mas não tem problema, né? Porque botando mais ou menos, como a gente varia com todas as matrizes possíveis, a gente vai obter os mesmos elementos, certo? Nesse caso é porque se eu escrever na relação de equivalência, A se relaciona com B módulo H ou B se relaciona com A módulo H, que tanto faz, é a mesma coisa porque é uma relação de equivalência, né? Nesse caso eu vou gerar os mesmos conjuntos, até porque também nesse caso a operação ela é comutativa, tá bom? Bom, mas aí, ó, se eu pegar, então vamos lá, vamos observar como é. Então essas matrizes aqui vão ser as nossas matrizes B, que a gente vai obter, que vão formar a classe lateral à direita, né? E consequentemente a classe de equivalência à barra. Então, por exemplo, se eu pego a matriz A como sendo a matriz 1, 4, menos 1, menos 2, eu fixo ela, né? Aí eu vou formar a classe HA. A classe HA é formada por essas matrizes aqui, onde essa matriz A é essa que eu fixei, e essa matriz C eu vou variando, né, no conjunto H, ou seja, eu pego todas as matrizes do tipo lá do conjunto H, que são matrizes que têm essa forma, né? Desculpa, é porque aqui eu já tenho o resultado. São matrizes que têm o elemento na posição 1, 2 e 2, 1, 0, e aí vou obtendo esses elementos, aí isso vai formar a minha classe. Então, como as entradas da matriz são números reais, né, da matriz C, a entrada 1 na posição 1 e 2, 2, a gente vê que a gente vai obter uma infinidade de elementos nessa classe, tá? E aí, observem que aqui no caso eu fiz só para a gente entender como se comporta alguns exemplos, eu peguei, no caso aqui as matrizes C, para formar esses exemplos, como sendo as matrizes do tipo, desse tipo aqui, ó, a matriz do tipo K e K, 0, 0, ou seja, são as matrizes que têm os elementos da diagonal principal iguais, né? E esses aqui, obviamente, igual a 0, tá? Então, por exemplo, aqui no caso eu peguei quando era 2, né? Então, quando for 2, aí eu somando, na posição vai ficar 3. Esses dois aqui a gente já viu que não se alteram, né? Ó, na posição 2, 1, 2 e 2, 1, é só a gente repetir o que aparece na matriz A. E esses dois aqui, o que a gente faz é somar esse com da posição 1 da matriz C e esse aqui com a posição 2, 2. Então vai ficar como? Como é a matriz, no caso aqui, esse aqui eu peguei a matriz C como sendo 2, 0, 0, 2. Então aqui vai dar 3, aqui eu repito 4, menos 1, e aqui vai ficar 2, menos 2 que é 0. Depois peguei
a matriz 1, 0, 0, 1. Então, de novo, repito esses dois que são iguais ao que eu tinha, já na matriz que eu vou obter é igual que tem numa matriz A. E aqui eu vou somar 2 com 1, desculpa, 1 com 1 dá 2 e menos 1 com 1, menos 1. Aí aqui eu peguei a matriz nula, que aí no caso vai dar a própria matriz A aqui, o resultado, né? Depois peguei a matriz que eu tenho menos 1, 0, 0, menos 1. Então, quando eu somar 1 com menos 1 dá 0. Repito esse, aqui eu repito esse. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Depois peguei a matriz, no caso aqui foi a matriz menos 2, 0, 0, menos 2. Então, 1 com menos 2 dá menos 1, né? 4 eu repito, menos 1 repito, e menos 2 com menos 2 dá menos 4, certo? E aí, claro, aqui foi só para a gente ter uma ideia, mas obviamente que a gente vai ter uma infinidade de outras matrizes, porque esse elemento aqui eu fixei dessa forma, né, para obter esses camaradas. Então só aqui eu já tenho uma infinidade de exemplos, né, porque esse K ele é inteiro, mas é claro que esse elemento aqui, na verdade, eles são elementos que estão em H, são matrizes com coeficientes reais. Então esse camarada tem uma infinidade de possibilidades para ele no conjunto R, e esse aqui também, tá? Então cada classe dessa é uma classe infinita, e a gente vai ter uma infinidade de classes, né? Então, nesse caso, a gente vai ter tanto uma quantidade infinita de classes, né, que a gente obtém com essa relação, como cada classe dessa é um conjunto infinito, tá bom? Bom, pessoal, então espero que tenha ajudado um pouco a entender melhor essa história aí de classe lateral, né? A gente fazer esses exemplos tenha dado uma melhorada na compreensão, né? Porque a gente lidou com um exemplo e tudo, estava muito teórico até então, beleza? E aí eu vou preparar o restante do conteúdo da parte ainda que envolve, né, essa parte de classe lateral, tem uns resultados ainda para falar, para depois a gente entrar na parte de homomorfismo, tá bom? Até a próxima.